E mais um caso de escalpelamento foi registrado no estado, desta vez em Oriximiná, no oeste do Pará. A vítima, uma menina de 7 anos. Uma menina de 11 anos morreu vítima de escalpelamento ontem em Muaná, na Ilha do Marajó. Uma dor além do corpo de jovem indígena vítima de escalpelamento no Pará. Quase um ano após o acidente que mudou os planos e causou sequelas gravíssimas, a jovem indígena Adriana Fernandes, de 19 anos, volta aos poucos à rotina da maternidade Mariazinha, na região da Cachoeira de Este ano, 8 mulheres já foram vítimas de escalpelamento, um tipo de acidente muito comum no Pará e que ocorre dentro de embarcações onde não existe a cobertura do eixo do motor. Até o ano de 2020-21, 474 vítimas de acidente de escalpelamento no estado do Pará. Ela foi tirar, o cabelo dela caiu, enrolou para baixo, aí pegou no eixo, aí enrolou tudinho aqui, arrancou com tudo o cabelo dela. Aí leva tudo o cabelo, fica só. E ela arrancou tudo o cabelo dela mesmo, dessa aquela uma de lá. Só da pessoa falar, né, que arrancou todo o couro cabeludo, a gente chega, eu pelo menos ficava pavorizada, né, que aquilo ali com uma queimadurazinha ou qualquer ferimento a gente quase não suporta, valia arrancar, né, todo o cabelo da gente, né. A gente estava numa embarcação, né? A embarcação era nossa mesmo. A gente trabalhava na roça, né? Zona rural e tal. E a gente estava indo para a roça nesse dia. Eu, minha mãe, uma amiga minha e meus 2 irmãos menores. E na hora eu fui tirar a água do barco. Aí era tirado com uma vasilha, né? Aí na hora eu fui pegar, não estava, e eu fui me abaixar para ver se estava embaixo. Eu sofri um acidente, eu tinha 22 anos. Eu saí para passear, né? Um domingo. Eu saí para passear com meus irmãos, mais meu cunhado, um barco pequeno. Era até o barco do meu vizinho. Nesse dia a gente saiu, aí na volta, no retorno, né? Para casa. Aí eu sentei atrás do barco pequeno, só que tinha tábua, né? Mas jamais podia imaginar o que existia lá embaixo, né? O perigo que era. Eu tinha 11 anos na época. Eu estava numa embarcação que tinha a cobertura, tudo, só que assim, era um pouquinho distante e era hábito a gente viajar e dar aquele soninho, né? Então o sol estava muito quente, eu entrei para dentro da embarcação e fui me deitar lá atrás, eu e uma prima minha, no assoalho. Só que nesse assoalho tinha uma frecha, era bem pequenininha. Fiquei assim mesmo, nessa posição, e levantei as pernas. Nisso eu joguei, né, o cabelo assim para trás. Ele estava amarrado, só que ele estava amarrado só a ponta. E o cabelo ele era longo. Aí eu acho que devido ao movimento, né, da madeira, ela moveu assim, aí varou. Varou na brechinha, eu só senti quando puxou, praticamente arrancou meu pescoço, né, aquele impacto tão forte. Eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Nisso que eu me abaixei, aí foi que o eixo pegou meu cabelo. Ainda tentei defender, né, com o braço, aí foi que quebrou. Foi isso. Mas eu só fui me dar de conta e saber de fato o que tinha acontecido comigo 4 meses após o acidente. Na hora eu não desmaiei, só senti aquele calafrio, aquela coisa. Aí foi aí que eu peguei a minha mão, né, e passei assim, aí não tinha mais nada na minha cabeça. Aí essa parte assim dos olhos,
Aí veio tudo abaixo, né? Nossa, aí foi horrível, daí pra frente, até hoje. Tinha a parte do rolante, né, do motor e tem o eixo. Só que a parte que o meu cabelo varou na flecha foi a parte do eixo, bem no final já. Eu deitei lá e dormi. E quando eu me acordei, foi já que aconteceu. Na verdade, eu não lembro, né, o que aconteceu nesse momento. Eu lembro de ter deitado junto com a minha prima, arrumado o cabelo assim, que era bem longo o meu cabelo. E quando eu acordei, eu já estava entre as pernas assim, da minha tia, sentada assim, no assoalho. E a minha visão estava toda embaçada, né? Só via meus avós chorando, minha tia chorando. E a viagem seguindo já. E foi que eu fui perceber que eu estava com a cabeça toda ensanguentada, com um lençol enrolado. Eu olhei para o meu corpo, estava tudo cheio de sangue. Foi que eu vi que algo realmente tinha acontecido. Eu comecei a me desesperar, comecei a chorar. Eu não desmaiei, eu fiquei ciente, eu mesma que ainda ajudei a desligar, fazer a manobra do motor tudinho para voltar. Foi mais assustador, foi isso, porque todo mundo que via, eu estava bem, eu não sentia nada. A única coisa que eu senti na hora foi a dor no braço, né, que quebrou. Eu gritei na hora com a dor no braço, não na cabeça. E quando arrancou, eu saí, sentei ao lado, né, e que eu abaixei a cabeça assim, o meu corpo estava lavado de sangue. E nesse chorar que começou a arder, aí veio a dor, ardência, aí nós paramos numa parte lá do Rio, né, que tinha uma vila que chamava Vencedora, e lá eles para atrás de alguma tipo de medicação para aliviar a dor, né? Aí me deram uma medicação lá. Seguimos de volta para a cidade, onde eu fui socorrida por um primo meu que é enfermeiro. Logo chamaram a emergência tudo. Veio a equipe, me levou para dentro do hospital e fez o curativo na hora. E eu fiquei super desesperada de dor, porque estava ali tudo misturado, né? Cabelo em cima do acidente, pano enrolado, tava tudo grudado aquele sangue. Então foi uma dor insuportável fazer os primeiros socorros. Foi muito difícil, bati muito a minha costa, né? Porque quebrou o assoalho. Bati muito a minha costa, aí já comecei. Quando eu cheguei lá, já estava inchando todinha já. Passei a noite no hospital, não tinha condições de eu ficar no hospital lá, porque era tipo um posto, né? Não tinha médico. E chamaram o avião no outro dia para mim vir para Belém. E eu passei a noite muito mal mesmo, porque o meu rosto ficou todo roxo, e o meu olho, minha face ficou todo roxo, muito inchado, muita dor. Aí no outro dia, 8 da manhã, eu vim para Belém. E eu não tinha desmaiado, saiu do barco, né? A gente retornou para casa, aí a minha mãe em grito, em desespero, o pessoal vieram e ajudaram a tirar do barco. E depois ela até, com desespero, que estava sangrando muito, ela só, toda hora ela repetia: o teu cabelo, teu olho, teu cabelo, teu olho. Eu não conseguia entender, porque eu estava enxergando eles. E nisso que ela jogou, que eu fui sentir a dor na cabeça, né, que aquilo ardeu. Aí eu pedia para minha irmã jogar água, minha irmã enchia, né, como era na beira do rio, enchia o balde e jogava de água. Aí depois eu já começou a me dar tipo uma fraqueza, eu só queria dormir, eu dizia que eu queria dormir. Ela dizia que não tinha como eu deitar, que não tinha como eu deitar, eu dizia que tinha, que eu queria dormir. Aí foi que eles amarraram uma rede, me colocaram na rede, mas aí começou a chegar gente, aí falaram que era melhor não deixar eu dormir, que eu poderia entrar em incômodo, né? Aí me manteram acordada. A gente pegou um caminhão para ir, né, para a cidade do meu avô, colocaram um colchão, me colocaram em cima. Aí a gente pegou chuva e eu acordada. Aí quando a gente encontrou já com a ambulância, quando me passaram para a ambulância, que aí eu já lembro de mim já no hospital, na cidade de Mocajuba. Então eu nunca tinha vindo em Belém, eu vim sozinha, vim com outras pessoas, conseguiram uma vaga somente para mim. Cheguei em Belém, foi direto para o pronto-socorro. Tive os primeiros atendimentos lá e
Tinha uma tia minha só que morava em Belém. Tinha parentes, mas assim, que eu não tinha contatos, né? A única que eu tinha mesmo era minha tia e a minha madrasta que estava lá. E foram lá comigo, me encontraram lá na emergência e ficaram lá. E eu fiquei lá por aproximadamente quase 2 meses, né, internada. Ter a espera da cicatrização um pouco para poder fazer a parte do enxerto, né, que foi tirado pele da minha coxa, foi feito o enxerto. E depois disso foi quando eu tive alta, né? Isso eu tinha 11 anos, foi em 98 que aconteceu. E depois eu fui embora pro interior. Nessa fase que eu fiquei no hospital, a minha mãe ficou comigo, ela descobriu só depois, né? Então eu chorava muito, porque eu morava com meus avós. A minha mãe morava em outra cidade, e não tinha telefone na época para ligar, para avisar. Eu aprendi com meu pai mesmo, né? Desde criança que eu já convivia com ele no estaleiro. Meu pai tinha um estaleiro. Com 17 anos eu comecei a fazer barco. O processo começa desde a quilha, né? Desde a quilha, depois coloca o talhamar, as casamestres do meio, as casamestres, aí coloca o toco, a arte, coloca o redondo do barco. Aí vem o cintado para depois colocar os braços, né? Para fazer a formação do casco. Aí depois vem as taubas. Para soltar o motor começa do toco. Tem que furar primeiro o toco, né? O toco vem o túnel. O túnel é onde entra o eixo do motor. Para poder ligar na máquina, né? Sentar a máquina e liga na máquina. O eixo. A bajara não, a bajara ela é livre. Aí muitas vezes o dono, né, não toma cuidado de cobrir o eixo. É por isso que acontece essa coisa, né? Da bajara eles fazem uma proteção, uma caixa em cima da luva, né? Do eixo. Porque geralmente a estiva da bajara ela fica muito alta assim. Aí não tem como a estiva passar tudo por cima. Ele faz tipo uma caixa em cima do eixo para poder cobrir. Faz de ferro, de madeira. O escalpelamento ele acontece geralmente em crianças e mulheres. Os municípios onde há maior incidência de escalpelamento nos 3 últimos anos foram Moaná, Porto de Mós, Corralinho, Portel e Breves. Geralmente ele vem acontecendo porque as pessoas elas produzem as embarcações artesanalmente. Existe essa cultura do risco, né? Das embarcações ainda navegarem sem a proteção de eixo, não só por não conhecer sobre o risco do acidente, mas às vezes conhecendo o risco por necessidade de manutenção das embarcações, dos motores, ou mesmo até por medo de o motor seja roubado, acaba retirando o motor junto com o kit e não reinstala. Então isso dificulta o nosso controle das embarcações que já têm o kit instalado e promove a ocorrência de acidentes. Existem embarcações regionais que têm o motor muitas vezes instalado de forma artesanal e sem a devida proteção, e isso causa acidentes. E as principais vítimas são as mulheres e crianças, principalmente crianças, né? Por conta do cabelo mais comprido. E o principal motivo é a falta de proteção. Se puder colocar, uma proteção muito boa, como eu falei, é um acidente a menos, né? Eu acho uma coisa muito importante isso. O pessoal da Marinha fazendo. Eu até ainda não tinha porque eu tô com esse material, com esse motor novo agora, não faz nem dia, né? Eu tô pedindo, né, para meus colegas, pescador, que ainda não tem, que é uma coisa muito boa. A gente recomenda que não se remova a proteção, apesar de a qualquer motivo recolocar. A cobertura de eixo, ela é gratuita, a Marinha distribui. Só que as pessoas não dão a importância devida a essa cobertura. Às vezes a embarcação tem a cobertura, mas eles tiram essa
essa cobertura porque pode atrapalhar. Apesar da Marinha, ela dá toda uma estrutura de que ele faz todo um itinerário, às vezes, nos locais que tem mais incidência, para ver onde é que tem esses eixos que estão descobertos. Mas, mesmo assim, como essas embarcações que vêm sendo feitas pelos mestres carpinteiros, eles ficam sempre com o eixo descoberto. Aí a Marinha vai, tenta fazer, notifica, mas às vezes eles escondem as embarcações e às vezes não deixam que a Marinha faça essa cobertura. E também a produção, que é contínua, né? É comum as pessoas fugirem da Marinha, tentarem fugir da fiscalização mesmo quando a gente chega a um local para levar algum serviço, né, que vai trazer algum benefício, como esse da instalação das coberturas de eixo, ou também da doação de coletes, ou simplesmente para ministrar alguma palestra, fazer uma ação de conscientização. Então, isso ocorre, mas a partir do momento que a gente está indo na comunidade, as pessoas veem que a gente está trabalhando com esse enfoque, eles já começam a se aproximar. Vai, apodrece e faz novamente outra, e vai acontecendo isso. E aí, quando o eixo está descoberto, aquela hélice, geralmente você abaixa para escoar a canoa e o cabelo prende ali. Atuo na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará há mais de 21 anos, tratando vítimas de escalpelamento por eixo de embarcação a motor, que é um tipo de acidente muito corriqueiro na nossa região, haja visto que dos 144 municípios existentes no estado do Pará, a maioria deles são banhados por rios. Da bacia hidrográfica da Amazônia, onde mais acontece acidente aqui no Pará. Tem menos rio do que no estado do Amazonas? Tem menos rio que no Amapá? Não tem. É como se enfrenta, é como se olha para o acidente, é como se quer fazer o enfrentamento. O estado do Pará é gigantesco em relação ao Amapá, com certeza, mas o Amazonas não. Então, o barco está saindo coberto, é outro tipo de embarcação, são outras relações. Embora a gente fale todo mundo é Amazônia, todo mundo é ribeirinho, não. Nós sabemos que a maioria da população que está ao redor da cidade de Belém, ou seja, que a gente chama de população ribeirinha, elas andam de barco, né? E essas embarcações normalmente são de cunho familiar, né? E são os grandes causadores dos problemas do escalpelamento no estado do Pará. Ele saiu para dar uma volta do outro lado do rio, né, com ela, que a gente tinha comprado, estava com uma semana que a gente tinha comprado e não estava coberto. Aí que ela desceu, ela ia na frente, ela desceu para ir tirar a água. Estava solto o cabelo dela. Aí foi nessa hora que aconteceu o acidente. Bom, o Espaço Acolher ele foi fundado em 2006. O objetivo dele era, naquele momento, atender as vítimas de escalpelamento que não tinham onde ficar depois do tratamento hospitalar. E no hospital elas permaneciam muito tempo, tipo ano, né? Às vezes entrava grávida, o bebê ia embora e a mãe ficava. O programa é Classe Hospitalar, ele pertence à Secretaria de Educação para atender as crianças que estão hospitalizadas, que são impedidas de frequentar a escola. Aí tem sempre um grupo de professores que atendem essas crianças. No caso delas, elas pertencem à Santa Casa, né? Mas antes elas ficavam dentro da Santa Casa, mas como o tratamento é muito longo, 1 ano, 2 anos, dependendo do acidente, a Santa Casa investiu nesse espaço aqui que pertence à Santa Casa, a casa, né? E construiu esse abrigo, que é um abrigo completo, que tem psicólogos, nutricionistas, né, assistentes sociais e tem a equipe de pedagogos e professores da Secretaria de Educação. A partir de 2011 começa a desenvolver um trabalho aqui com específico mesmo de atendimento de psicologia não só com as vítimas,
Porque o que a gente observa é que uma vítima de acidente com escopelamento, ela tem várias outras pessoas que a gente pode considerar uma situação de vítima, de vítimas sociais, né, afetivas, uma mãe com 5, 6 filhos, uma mãe em estado de gravidez. O acidente acontece no barco na hora do parto. Então, assim, você tem aqui 500 histórias, eu tenho 500 histórias nesse sentido. O objetivo foi, vamos arrumar um espaço para atender essas meninas, para ela ficar um mínimo de tempo hospitalizada, para não gerar tanta infecção hospitalar, né, nem recidivas, e que elas possam continuar com todo o atendimento ambulatorial até realmente estar em condições de ir para suas casas. Sofri meu acidente, eu tinha 13 anos de idade na época. E meu acidente vai fazer 9 anos agora, dia 14 de junho de 2021, né? 19 anos. Eu tive apoio da minha mãe, que foi a que sofreu mais, mas eu tive o apoio muito mesmo, foi da Dona Luzia, que é assistente social do Espaço Acolher, e da Jureuda. Da Jureuda fiz de tudo por mim mesmo. Assim, conseguiu muitas coisas e a Jureuda sempre esteve ali do meu lado. Fazemos uma busca ativa na medida das nossas possibilidades, no sentido de resgatar as que foram e não voltaram. Por que não voltaram? A gente tenta acionar o Conselho Tutelar, as secretarias de saúde dos seus municípios. E nós temos aquelas famílias que quando a criança ou adolescente ou mesmo o adulto sofre o acidente, a família fica muito desestabilizada. Então os filhos todos vão para a cidade ou vêm para cá. E aí a gente pede ajuda para a Secretaria de Assistência Social do município para que elas recebam uma cesta de alimentos básicos, para que elas possam ter o atendimento necessário. Vocês sabem que o tratamento ele é de longas datas, né? Assim, para o resto da vida. E um dos maiores desafios da equipe lá do Espaço Acolher é garantir que as meninas venham para Belém, porque elas moram em áreas ribeirinhas e essas áreas são muito distantes, né? Então, lá elas ficam desprovidas no município de assistência a nível como um todo, tanto de saúde, tanto de assistência. Os municípios, em relação ao escopelamento, deixam a conta para o Estado. Então, na hora que acontece o acidente, um Deus nos acuda, cadê o helicóptero, vai buscar, traz para a Santa Casa, é o leito, é a porta aberta, a Santa Casa é a referência, faz tudo, mas passada aquela confusão daqueles 2, 3 meses de uma internação, né, direta, a vítima fica abandonada à própria sorte, com uma avulsão pegando do pescoço a sobrancelha, com as terminações nervosas que ela não pode abaixar a cabeça para pegar uma mandioca, não pode se aproximar para fazer uma farinha, de uma casa de farinha, porque o calor possibilita nela abrir feridas, né, novas feridas, ulcerar a cabeça dela, com repetição vai se transformar num câncer. Então a gente precisa olhar para o acidente de forma verdadeira. Nesses 20 e poucos anos, eu já vi 4 casos de pacientes que apresentaram esse tipo de lesão. Chegaram aqui comigo com uma lesão grande no crânio. São as úlceras que aparecem em áreas traumatizadas, que é um câncer. Já destruído toda a tábua óssea, né? Ou seja, não existia mais absolutamente nada, como é que se diz, para você fazer do ponto de vista da cirurgia plástica. Foi encaminhado para o Hospital de Oncologia e, mesmo assim, esses pacientes, eles vieram a falecer. E teve uma vez que uma das meninas chegou no Espaço Acolher, a cabeça dela estava tão lacerada, estava tão assim, que eles colocaram folha de papel, ofício, de papel na cabeça dela, entendeu? Então, quando eu vi essas fotos, eu não falei com ela, assim, isso realmente é algo muito difícil da gente lidar. Foi uma coisa muito difícil, né? Que eu não esperava
isso fosse acontecer. Aí não está sendo fácil também para mim vir para este lugar, porque eu tenho um filho pequeno. Então, para mim está sendo uma dificuldade muito grande. Mas eu confio no Senhor, né? Porque só o Senhor nesse momento para nos dar força, para nós poder chegar neste lugar. Eu disse que eu não ia conseguir ter mais amigos, que eu não ia conseguir voltar para a escola, que o meu medo foi esse, entendeu? Que ninguém me olhasse, que ninguém me aceitasse, na verdade. Mas eu tive muito acompanhamento assim, de psicólogo lá, né? E quando eu saí, eu já saí de cabeça erguida. É claro que vez ou outra, né, acaba acontecendo alguns constrangimentos, que algumas pessoas acabam deixando a gente constrangido e acabam deixando a gente meio que para baixo, mas tirando isso, eu me aceitei, né? Porque eu acho que essa é a palavra exata, eu me aceitei depois do acidente. A diferença é essa, para mim a minha vida não é mais normal, se disser que é, não é. Posso ter superado assim uns 90%, mas 100% não. Foi observar que pessoas que foram submetidas a um pânico muito grande. E o escalpelamento a gente observa, todas elas sonham não, né? Porque sonho é uma coisa mais prazerosa, tem pesadelos com o barco, tem pesadelos caindo, as noites recorrentes, e vão desenvolver sim uma tristeza, vão desenvolver uma... Só que aí vai de cada estrutura familiar, de cada personalidade. Se é uma estrutura familiar e a personalidade da paciente e a estrutura familiar for de a esconder, de a colocar à parte, de dizer que ela providenciou toda a catástrofe familiar, ela provavelmente vai desenvolver uma adolescência com automutilação, como nós temos, com tentativas de sanar a própria vida. Mas se é uma estrutura familiar que reconhece que todo mundo ali concorreu para o acidente, que não fica um jogando culpa para o outro, mas que todo mundo diz assim, é verdade, gente, todo mundo errou, ela também desenvolve uma adolescência e uma vida adulta melhor. As crianças, né, chamavam de careca, eu não conseguia tomar banho no rio como eu tomava antes, porque eu tinha vergonha. E foi muito, muito difícil. Aí minha mãe, enquanto isso, ficou pesquisando se tinha uma possibilidade de fazer algum tipo de tratamento para me recuperar. 2019, 2020, eu entrei em depressão. Fiquei com depressão. Hoje em dia eu faço tratamento com psicólogo e devido ao meu acidente fiquei com transtorno. Hoje eu já estou me recuperando, já estou tirando os medicamentos do que eu tinha. Hoje, mas eu ainda tenho ansiedade devido a uma aceitação que eu não tive, não quero, porque não é simples assim, tu acordar, tu dormir e acordar no outro dia, tu não tem cabelo, tu não tem isso. Eu tinha uma infância boa, uma infância maravilhosa, eu tinha minha família, sou amada por todo mundo da minha família. Isso foi um baque para todo mundo, isso desandou minha família, principalmente afetou muito meu psicológico. No dia que aconteceu, uma das minhas irmãs ficou com medo de mim, saiu correndo, chorando, com medo. E foi uma coisa assim que quando eu voltei, eu que já me sentia mal, entendeu? Por ver elas olharem para mim, todo mundo com seus cabelão e eu ali não. Mas que eu ainda estava com os curativos ainda. E era minha mãe que fazia os curativos, né, meu na casa. E assim, era aquela coisa assim, aqueles olhares tristes que me deixavam triste, entendeu? Tem lugar que você não pode entrar de lenço. Existe isso, tem muitas pessoas que foram... Estava uma vez na igreja, estava na fila, né, para tocar lá, na imagem. Aí ele estava com a touca na cabeça, aí apontou que era para tirar a touca. Eu disse, não posso. Então isso acontece não só comigo, como aconteceu com várias. Então a igualdade, eu acho que a gente tem que ser tratada como igual, né?
todo mundo. Não queria que existisse essa diferença. Acho que é isso que tem que acabar. E, igual como mulher, tem que estar em todo lugar, né? Os direitos são iguais. Então, acho que o tratamento tem que ser assim, igual. E querer ter um cargo, né? Você sofreu um acidente, você não pode trabalhar nisso, por causa que você vai ser restrita não pode, como posso dizer, você não pode fazer isso, porque vai ter sempre um laudo ali que você, de vez em quando você vai estar de folga, né? Você vai estar afastada, é isso que eu quero dizer, né? Você vai estar afastada porque você vai ter sempre de licença, como sempre falam isso, né? Que já falaram. Você não posso te arrumar um emprego porque de vez em quando vai ter que estar afastada por conta de doença. Então, aperta sempre nisso, né? Então, tem que ser igual, nós temos que ser tratadas como todas, indiferentes. A Alvan, ela existe há 10 anos, né? Surgiu a ideia da Alvan foi através de 2 integrantes. Essas integrantes de nome Yolanda e Iranilda, né? Elas tinham um sonho. Então, na época, o Gugu da Record, na época que o Gugu tinha aquele programa, mande sua carta para realizar o seu sonho. Mandou a carta para o Gugu e pediu para que o Gugu olhasse pelas mulheres aqui da nossa região, né? Dando para elas um espaço para elas. O Gugu se interessou, mandou uma equipe dele para Belém e poderia se ajudar. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, mais de 1.500 moças foram escalpeladas pelos motores desses barcos. E agora, o que é que vamos fazer? Ninguém sabe costurar cabelo? Aí foi também que a Record contratou o Crispim e ele veio a Belém dar aula de costura para as meninas. Quando eu cheguei na Amazônia, lá em Belém do Pará, eu me deparei com várias mulheres acidentadas, aquilo era novo para mim. E para a mulher, o cabelo é a moldura do rosto. Então, ela se olhar no espelho sem cabelo, muitas das vezes inibe até ela mesma. E foi o que aconteceu. Eu achei muitas mulheres inibidas, muitas mulheres sem motivação nenhuma para fazer o curso. E eu tive que fazer um atendimento meio que de psicólogo. Eu me lembro que quando eu cheguei na ONG, eu atendi uma por uma dentro de um banheiro, só para ter uma particularidade, porque como eu tinha a intenção de ensiná-las, eu percebi que elas tinham muito mais interesse inicialmente de ter cabelos, de ter perucas. E a minha intenção, lógico, quando eu estive lá, era que logo iniciasse um curso para todas elas, para multiplicar a quantidade de profissionais, né, de mulheres acidentadas que pudessem ter conhecimento para passar novos conhecimentos. Eu nunca tinha pisado numa máquina, né, para costurar, e essa foi a parte mais difícil, né, até você aprender a lidar com a máquina para depois a lidar com o cabelo. Aí ficou parece bem complicado, mas quando a gente pega mesmo a prática, é bem fácil. E aos poucos íamos dando um curso, ao mesmo tempo construindo peruca para as mulheres acidentadas, dando a oportunidade de elas se motivarem, porque elas já se viam com cabelo, então elas ficavam muito mais abertas a aprendizado. A gente tinha muita dificuldade em receber uma peruca. A gente não tinha, né, peruca de cabelo humano, então tinha peruca sintética. Aí, quando surgiu a ideia, né, da gente fazer, porque aí que eu recebi a minha, porque a primeira peruca que eu recebi foi confeccionada pelo moço que deu o curso pra gente, né. Aí eu achei linda, não, eu vou continuar, porque a gente precisa, aí as meninas, faltava muita gente que precisava de peruca, aí foi isso que me levou a ser voluntária, né. Eu ia pra Alvan e ajudava a Regina a confeccionar perucas, né. E assim foi, todos os projetos, fiz várias palestras junto com elas à noite, escola, faculdade, né, falando da minha história, falando do escalpelamento, falando da Alvan. E isso foi me ajudando a superar, né? Não só a parte que eu coloquei do cabelo, mas aqui dentro, falar, poder expor para as pessoas como um exemplo, né, que eu estava superando ali. E foi na Balbina que eu vi que ali podia ser um caminho para multiplicar a semente, né? Para através de uma escalpelada, motivada, né?
teria a possibilidade de deixar ali um conhecimento. Eu lembro de uma frase dela que me emocionou muito. Ela disse: perdi o cabelo, mas não perdi a vida. Ela falava muito isso pro pessoal da ONG. Nós perdemos o cabelo, mas não perdemos a vida. Quando eu olhei ela e vi a motivação dela, o autoaprendizado, né, assim, essa coisa dinâmica que ela tem. E eu falei pra ela que um dia nós íamos trabalhar junto. Era desejo do meu coração. Ele me ofereceu e falou: nossa, vem pra cá pra São Paulo, você aceita vir pra cá por minha conta, tudo. Eu falo com a tua família, ele ligou com a minha família, tudo. E eu vim assim, já no mesmo ano ainda, sabe? Em setembro, foi em abril que ele foi dar o curso, em setembro eu já vim pra cá. Aí foi que eu fiquei com ele lá na casa dele, né? Fazia o curso durante o dia e me aperfeiçoar. Fiz outros cursos também, de extensão capilar, essas coisas, para fazer o meu próprio. Aí foi quando ele fez o meu próprio alongamento, eles fizeram, né, na empresa. Foi nessa vinda. Aí lá sim foi a minha transformação. Quando ele colocou a parte do alongamento, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu não esperava me sentir tão bem daquela forma a ponto de dizer: ah, eu não quero mais fazer cirurgia, eu tô bem comigo mesmo. As pessoas passam pela nossa vida e fazem tanta diferença todos os dias, que todos os dias a Balbina faz a diferença dentro do meu trabalho. Ela é uma das minhas profissionais que ajuda eu construir sonhos também. Ela continuou o trabalho, né? Nós recebemos doação do Brasil todo, né? Como foi muito divulgada pela Record, São Paulo é um estado que é recorde em fazer doação de cabelo. Belém e São Paulo mandam muito cabelo. Eu sempre disse que eu ia deixar o meu cabelo crescer, só que essa decisão nunca chegou tão forte. E aí, quando foi ano passado, eu comecei a cuidar mais do meu cabelo, comecei a hidratar mais, comecei a realmente cuidar, não por mim, não pela minha autoestima, mas para doar o cabelo. Aí, quando eu disse pra minha mãe que eu ia realmente doar, eu me joguei de cabeça nessa decisão. Então, eu acho que outras mulheres que sofreram esse acidente, que vão receber o meu cabelo agora, espero que elas se sintam muito bem agora. O que me motivou é o fato das mulheres que sofreram esse tipo de acidente, né? Porque o cabelo, querendo ou não, é a identidade, é o feminismo, é o símbolo da mulher, sejam eles compridos ou curtos. E tirar isso de uma mulher tira a dignidade. Então vamos dar de volta a dignidade para quem precisa. Os cabelos, daqui a 6 a 1 ano, eu posso tê-los de volta. Eu posso tê-los sempre. Mas para quem perdeu isso aqui é um ato de solidariedade e amor. Aqui nessa caixa de presente vai um pedacinho de amor, solidariedade, esperança, dignidade, respeito, empoderamento, meninas. Fios de Esperança é um projeto que faz parte da IFMSA Brasil. Ele surgiu em 2016, com estudantes também do curso de Medicina. Atualmente, ele se encontra na 3ª direção, na qual eu pertenço. O nome faz alusão ao objetivo que nós temos dentro do projeto a partir da doação de cabelos. A partir de fios, nós resgatamos a esperança das vítimas de escalpelamento em poder se olhar novamente no espelho, em poder acreditar que em algum momento, novamente, elas terão uma autoestima revigorada. Eu quero abençoar alguém doando autoestima, doando mais qualidade de vida para alguém que está precisando nesse momento, que está vulnerável, que
que precisa de alguma forma de melhoria da sua vida, da sua autoestima. Desde criança, digamos que a minha autoestima depende do meu cabelo, então quando o meu cabelo tá bonito, eu me sinto bonita, quando o meu cabelo tá feio, eu me sinto feia. Então, pra mim realmente é muito importante essa questão do cabelo, me sentir bem com o meu cabelo. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu quero ajudar alguém de alguma forma, eu quero abençoar alguém de alguma forma, eu pensei, então eu vou doar meu cabelo, que todo mundo sempre disse que era tão bonito, que era tão bem cuidado. Então eu falei, é isso que eu vou fazer e que isso seja uma motivação para que esse cuidado de si continue. Esse recebimento, ele pode acontecer com uma doadora que entra em contato pelas nossas redes sociais, ela pode vir até a casa de um de nós da direção do projeto ou a gente marca algum outro ponto de encontro na cidade. O amor, ele está nos pequenos atos, ele está na impessoalidade de você conseguir se doar e acreditar que é possível fazer o bem sim, sem olhar quem é essa pessoa que está recebendo o bem. Pelo simples fato de saber que essa pessoa ela pode se sentir um pouco mais feliz com o seu gesto. Então, doar cabelo também é um ato de amor, assim como doar sangue, assim como doar alimento, assim como se doar como amigo, como parceiro. Então, como doadora, além de saber que eu levo a esperança assim, com a minha atitude, eu me considero uma doadora de amor. Eu sei que o apoio da minha família foi muito importante até hoje. Tem apoio dos meus irmãos, do meu marido. E teve a minha filha, né? Que veio, que me ajudou a superar muito mais ainda. Que desde pequenininha ela já me viu assim, é assim. Até hoje ela é especial. Esse aqui é o cabelo da minha filha, né? Que eu vou usar a peruca. Tá? Só um detalhe, ó. Aí no caso aqui tem que passar creme, tem que lavar e vai ficar bem legal. Aí eu vou esperar mais uma doação porque é pouco, né? Aí no caso que a gente fala a peruca, são 3 mechas de cabelo de cada pessoa e o dela eu tô esperando mais uma, pra poder completar. Aí vai ficar bem parecido, olha, com o meu. Às vezes a gente compra uma bela de uma roupa, né? Aí isso se produz toda, aí fica lá na frente do espelho. Aí tá faltando alguma coisa, né? O que é alguma coisa? É o cabelo, né? Aí você coloca o cabelo aí pronto, aí arma tudo, né? Na touca, tipo assim, pra mim, todo mundo percebia, né? Agora com a peruca, pra mim tá tudo bem, ninguém percebe, tá tudo igual. Aí eu me sinto mais à vontade, com certeza. O momento mais feliz, assim, eu acho da minha vida foi quando eu me aceitei, né? Porque eu saí do hospital e de cabeça erguida. Ninguém fazer brincadeirinha. Se você tem que superar, eu acho que essa é a melhor parte. É a gente contribuir, né? Lidar com o assunto e passar para as outras o que você conseguiu aprender, né? Para ver se supera também, porque não é fácil. Não tenho vergonha, né, do que aconteceu comigo. Foi uma fatalidade, é lógico que às vezes assim é triste, mas é uma tristeza que me fortalece. A gente não tem vergonha não, a gente não tem preconceito. Quem tiver o preconceito que fique com ele, porque eu acho que nós estamos liberados, né? Nós estamos liberados para fazer o que a gente quer, que bem entender. Não é para qualquer um enfrentar uma coisa dessa.
Mas família é aquela uma ali que te acolhe, família é aquela ali que te dá o braço. Então minha família, nesse momento, pra mim, como é que eu posso te falar? Minha família, pra mim, abriu os braços, me acolheram de uma tal forma tão maravilhosa que só eu sei falar, né? Olha, muita gente me fala, por quê? Já fizeram essa pergunta várias e várias vezes, não é, né? Vocês não. Pessoas que digam, mas se tu fosse um guerreiro, eu digo, não. Pra mim ela é uma pessoa normal. Não o fato dela ter o cabelo ou não ter cabelo, ou ter um acidente, não. Eu gosto dela, eu acho que se não tivesse, assim, pra mim é o destino. O pessoal, o destino de vai se encontrar um dia, né? Tem pessoas que vivem com uma pessoa, se deixa e vai e volta de novo, né? Eu acho que é isso, é o destino, acho que foi o destino mesmo. Todas as consultas eu tô acompanhando e eu me importo muito com ela isso, porque eu acompanhando ela, eu posso estar a par do que está acontecendo, se ela está com alguma coisa, se ela está sentindo alguma dor ou algo do tipo. Como agora aconteceu um problema com ela teve um ferimento na cabeça. Aí ela passou uns 2 dias com dor, reclamando com febre e dor. Aí eu peguei, não, bora no médico. A gente foi no médico, o médico dela conversou comigo, passou uns exames, um remédio para ela fazer, tomar. Ela tomou o remédio direitinho, porque se eu falar, não, tu vai sozinha, tu vai falar isso, ela não fala. Ela não fala nada. Aí eu acompanho ela porque eu conheço aqui em Belém, como é negócio de hospital, aqui em Belém eu conheço. Se tu não falar o que tu tá sentindo, eles não vão te perguntar. Entendeu? Aí eu já vou com ela, eu entro, eu falo, não, ela tá sentindo isso. Aí depois do acidente mesmo é que a gente ficou mais íntimo, né? Eu passei a visitar muito ela no hospital, né? Dar muita força para ela, né? Porque assim, a pessoa vê uma pessoa dessa que tem um acidente desse, é assim, normal, né? Para muita gente é normal você ver. Mas quando você vai conviver com uma pessoa dessa, é totalmente diferente. Porque você tem que começar a medir as palavras, né? Não pode ser qualquer palavra que você vai jogar, porque você pode magoar, que já são frágeis. Eu não tinha como vir morar com ela em Baitetuba, né? Porque tinha a família, né? Os outros filhos, bebezinha também, né? Aí a gente compramos essa casa, aí a gente já tinha a primeira casa, né? Aí como ela não podia estar se estressando, aí com o tempo a gente já ajudou ela a comprar a casinha dela, né? Que hoje em dia ela já tem a casa dela, né? Vive na casa dela, ela começou a receber os benefícios dela. Aí ela mesma já começou a andar para os médicos, né? Teve um dia que eu acho que ela não aguentou, né? Que ela falou, tem uma coisa para me te falar. Que a gente sempre foi um aberto com o outro. Aí tem uma coisa para te contar. Ela pegou, me mostrou, falou comigo que ela tinha esse problema de escopelamento. Eu falei, não, eu já tinha percebido. Só que eu não sabia devido ao fato do que era. Ela, não sei o quê. Eu não falei por causa de tu querer terminar contigo. Eu falei, olha, pra mim isso não importa. Como eu sempre falo pra ela, pra mim não importa tu tem cabelo ou não. O importante é o jeito que tu me trata e eu te trato. Pra mim o que importa é por dentro da pessoa, não é a aparência. Que a aparência a pessoa pode ser a mais linda que for, mas por dentro não tem um bom caráter. Mas eu agradeço ao nosso Deus, porque nós sofremos esse desafio, mas nós estamos se vendo uma outra, né? De frente a frente. Passo o dia todo praticamente pensando no Deus. Tudo bem? Tudo bem, senhora. Tudo bem, graças a Deus.
contrário, eu ganho muito. Não sei explicar como, mas é isso que me dá força, né, de continuar o trabalho que eu faço. E espero não parar. Se assim, o Orvan vier a acabar, eu tenho o prazer de falar para as meninas, olha, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Vocês têm que dar o jeito de vocês, de cada caminho. Eu continuo fazendo, é isso que eu quero, essa autoestima. Porque eu nem imagino como seria deixar de encontrar as meninas, deixar de fazer o que eu faço, né? Porque a peruca ela tem a validade, né? Eu não vou fazer ela e vai para sempre, não. Ela vai cair, o cabelo como cai do humano normal e tem que continuar fazendo, né? Então eu fico imaginando, né? Se parar, como que vai ser? Então a gente já vai pensando por esse lado. Uma mulher que merece viver e amar qualquer do planeta. Maria, Maria, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Tava trabalhando, eu vi uma frase assim, eu até tatuei: sou feita de cicatrizes e gratidão. Então, cada cicatriz minha que eu vejo, desde quando começou, desde quando eu perdi meu cabelo, desde quando fiz a minha cirurgia, desde quando foi tirar a pele da minha coxa. Então, foi expansor, foi reparadora. Eu me sinto guerreira, eu me sinto forte, me sinto determinada, porque às vezes a gente olha para situações, pensa que não tem jeito, mas tem jeito sim. Eu me sinto uma guerreira, entende? Então isso é o que basta pra mim, minha autoestima. Eu sempre costumo dizer que desistir não é uma opção. Então, tipo assim, a gente sofreu o acidente, tivemos sequelas que vamos levar pro resto da vida. Mas a gente está vivo. A gente não ficou impossibilitado de fazer aquilo que a gente fazia antes. É claro que com certo cuidado a mais. Se a gente gostava de ir à praia, continuar indo. Se gostava de viajar, tiver a oportunidade de viajar e viver a vida. Até quando